A grande expectativa sobre o segundo turno da eleição presidencial era de que finalmente a campanha sairia das generalidades, das musiquinhas alegres e dos rostinhos sorridentes, para a apresentação de propostas sérias e consequentes, que iriam diferenciar os candidatos e finalmente permitir ao eleitor a escolha da melhor opção. A revista Veja, logo depois do primeiro turno, saiu com essa capa aqui. Totalmente branca, escrita assim: as grandes propostas para o Brasil feitas na campanha presidencial. Não tinha nada de escrito. A expectativa era de que, a partir do segundo turno, começasse, enfim, a discussão de questões essenciais. Só que, apesar disso, o segundo turno ainda não disse a que veio. Os candidatos engalfinhados em torno de uma questão que sempre provoca reações apaixonadas: o aborto. E que de repente tornou-se o centro do debate. Não se fala de outra coisa. Há quem diga que tem candidato querendo manter o tema em debate, porque rende votos. Mas há quem diga que a mídia é que está inflando o tema para que ele não saia das manchetes. E há também quem diga que numa campanha a mídia não deveria se submeter à agenda dos candidatos, mas sim à agenda do país, de seus problemas, de seus desafios, do que efetivamente interessa para ser debatido, a fim de que o eleitor possa fazer uma escolha consciente no dia da eleição. Para debater como a mídia está cobrindo esta campanha e quais os efeitos da concentração da cobertura na questão religiosa, nós trouxemos ao Comitê de Imprensa a competência e a experiência de Mauro Santayana, colunista do Jornal do Brasil, e de Rodolfo Lago, jornalista do portal Congresso em Foco, a quem eu quero agradecer desde logo a gentileza de estarem participando com a gente desse programa. Queria começar pela experiência de Santayana. A mídia está cobrindo bem esse segundo turno ou enveredou por essa questão de aborto e não consegue sair disso? A mídia nunca cobriu bem eleição nenhuma. É preciso dizer isso muito claramente. O que era muito importante no passado é que não havia nenhuma dúvida. Os jornais tinham seus candidatos e diziam claramente que tinham seus candidatos. Então você sabia, você como eleitor ou como leitor, você sabia. Se você queria ler desaforos contra a UDN, você lia o jornal do PSD. Se você queria ver desaforos contra o PSD, lia o jornal da UDN. Bom, hoje você não tem mais isso. Os jornais perderam aparentemente o seu compromisso político, o que é um erro, no meu entender, e passaram a ser empresas de comunicação e que tentam fazer um negócio, normalmente como todo mundo. Há ainda alguns jornais que mantêm, como é o caso do Estado de São Paulo, mantêm uma certa posição que é respeitável. Mas é só o Estado de São Paulo. E se dizer, por exemplo, que a Folha está tomando partido de Serra... Parece que ele foi o único que assumiu publicamente posição até agora, pelo menos. Não, a Carta Capital também. A Carta Capital também. Então, seria melhor, como nos Estados Unidos, não? Nos Estados Unidos, o New York Times assume abertamente. Tudo bem. Agora, uma coisa é você, numa coluna de opinião, dizer assim: é melhor que seja o Serra por causa disso ou por causa daquilo, ou que seja a dona Dilma por causa disso ou daquilo. Isso é uma coisa. Agora, você trabalhar subrepetitivamente, aí não, aí não dá. Aí é muito difícil. Rodolfo, você acha que nós estamos cobrindo, quer dizer, dentro da medida do possível, apesar das restrições que Santayana coloca e coloca muito bem, nós estamos conseguindo cobrir bem essa campanha no segundo turno? Ou nós, jornalistas, aí eu falo de maneira geral, estamos nos submetendo a essa agenda que vem nos sendo imposta? Não acho que não cobrimos bem. E aí, seguindo um pouco no rastro aí que o Santayana começou, o grande problema é que embora pouquíssimos jornais, só o Estadão, a Carta Capital, tenham colocado aí claramente que posição adotaram, que candidatos eles apoiam, os outros fazem isso de forma velada, quer dizer, anunciam uma independência que, na verdade, não tem, né? Anunciam, mas na hora que vão entregar a mercadoria é outra. Não entregam uma mercadoria equilibrada, independente, né? E hoje, quer dizer, e é uma coisa desequilibrada, né? Porque
a maior parte desses jornais das revistas, ela aponta claramente para uma simpatia maior para o Serra. E essa questão do aborto, se é uma questão conservadora, e se o Serra é o candidato que é apontado como candidato da parcela conservadora da sociedade, você manter isso como o foco do debate beneficia, claro, muito mais o Serra do que a Dilma, que é a candidata de Serra, né? que não é a candidata conservadora na disputa, né? Agora, Mauro, volto ao ponto original da questão, só para a gente recolocar aqui, para a gente retomar. A gente deve se submeter a esse tipo de agenda? Eu tratei desse assunto uma só vez, porque eu tenho uma posição muito conhecida. Eu sou a favor da vida e de forma radical. E eu tratei até lembrando uma das mais belas lendas da história, que é a lenda do nascimento de Jesus, cuja a concepção de Maria é, evidentemente, creditada ao Espírito Santo. Mas você imagina, naquele tempo, um pobre carpinteiro que vai casar-se com a mulher e antes que a tenha, sabe que ela está grávida. E alguém diz para ele, foi o Espírito Santo que a concebeu. Evidentemente que ele tinha todas as razões para duvidar dessa história. Sem embargo disso, ele assumiu a criança que nascia, a salvou de Herodes e fez com que o mundo tivesse uma outra coisa. Então, eu acho que qualquer criança, entendeu? É uma promessa de alguma coisa muito grandiosa. E mais, qualquer criança é mais importante que o sol, porque a criança sabe que o sol existe. E o sol não sabe que ele existe, nem que a criança existe. Então, é preciso deixar claro isso. Agora, essa questão está sendo colocada nesse momento, num momento de calor de campanha. Mas isso não é, o Estado não tem nada a ver com isso. Aí que vem o negócio. O Estado não tem nada a ver com isso. Cabe ao Estado salvar vidas. Cabe ao Estado pegar que as moças que abortam, 80% delas são pessoas miseráveis. São pessoas que... Então, você tem que ver assim, do ponto de vista de Estado, o Estado tem que salvar essa mãe que abortou, tem que lhe dar toda a assistência e não pode puni-la por sua ignorância. Pois é, mas mesmo considerando-se tudo isso que você está dizendo, e é tudo muito relevante, será que o tema é tão relevante a ponto de se estar decidindo a eleição presidencial a partir dele? Não, é claro que não, porque é aí que está o problema. O que nós temos que discutir aqui? É o seguinte, é o problema da federação. A federação... As grandes questões nacionais. A federação está estiolada, como diria o Tancredo. Você tem que retomar o Pacto Federativo, que ele começou a ser erodido na reforma constitucional do Bernardo de 1926, por obra e graça de Sobral Pinto, diga-se de passagem. Bom, depois você teve o Estado Novo, depois tudo isso, etc., e você não conseguiu recuperar os direitos federativos dos Estados que havia pela Constituição de 91. Então, isso é um problema que tem que ser discutido e que não está sendo discutido. A reforma política. Vem o PT e propõe lista fechada. Eu nunca vi uma coisa mais cretina, mais despótica, mais tirânica do que isso. Quer dizer, você retira do eleitor, num país que não tem partido, que os partidos não existem, não tem programa, você retira do eleitor aquele princípio fundamental da democracia norte-americana, one man, one vote. Você retira disso do eleitor a capacidade de eleger quem ele quer. Porque o problema é o seguinte, eu elejo quem eu quero. Se houvesse partido, podia até, em tese, que eu elegesse o partido. Mas não existem partidos. Os partidos aqui são uma quimera. Então, você reforma partidária. Nada disso se discute, senhor. Tá. Agora, só para repor um pouco aqui, só para lembrar o telespectador, a questão da lista fechada havia sido proposta muitos anos antes por Bornhauser, num projeto elaborado pelo Senado. Mas vamos em frente. A questão está sendo colocada dessa forma. Será que nós estamos embarcando numa canoa furada por não estarmos discutindo os temas como que Santayana coloca e a gente não está conseguindo reagir a isso, nós, imprensa? Não tenha dúvida. Quer dizer, o grande tema colocado para esse segundo turno é um tema que nenhum dos dois presidentes, se for eleito, tem a condição
de estabelecer como agenda, porque isso aqui é um tema da sociedade, do Congresso. Quer dizer, não importa se o presidente acha isso ou aquilo, quer dizer, se a sociedade não achar, não muda a situação com relação ao aborto. Quem vai decidir isso é o Congresso? É uma discussão do Congresso. Agora, ao Estado com relação a isso, cabe simplesmente cumprir a lei. O que a lei determina em caso de atendimento de agora, saúde. essa submissão da imprensa a essa agenda, ela não é perniciosa? Não, mas é claro que é, mas aí nós Para entramos a ilustração do eleitorado, digamos claro. assim? Mas aí nós vamos cair num outro problema muito mais grave, que é o da preparação do jornalista para entender as grandes questões nacionais. Está lá atrás. Está lá atrás. O jornalista não está preparado, porque o jornalista não lê. O jornalista não conhece a história do seu país. De modo geral, é claro, que há as exceções. Pelo menos temos duas aqui. Obrigado. E outras não. Espero que três. Três, perdão. Mas então você tem o seguinte, quer dizer, para o jornalista que não conhece a história, por que ele vai tratar disso? Ele não sabe. Então, o negócio dele é o factual. O Serra diz que isso, a Marina diz isso, a Dilma diz isso, a Dilma é terrorista, a Dilma não é terrorista. Peraí, isso não tem nada a ver com o que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de Estado. E aí eu lembro um negócio muito interessante, a coisa, por exemplo, dos argentinos. Os argentinos têm melhor cultura política nossa, embora tenham dado resultados desastrosos lá, por uma série de questões históricas. Mas houve um grande tratadista argentino que se chamava Alberti, diz assim, nós temos que fazer de conta que existe a democracia e, pelo nosso exemplo, construir essa ideia de democracia, fazer com que as massas cheguem até a nossa consciência do que é Estado. Então, nós temos que fazer um proselitismo que diga às massas o que é o Estado. Nós não podemos submeter aquilo que a massa pensa que é Estado. Nós temos que ensinar a massa o que é Estado. Uma campanha política é didática, deveria ser didática. Essa era uma grande aula de Brasil, de tudo, a discussão dos grandes problemas. Você tinha que ensinar ao povo a pensar o país. Não. O que essa campanha faz é tirar toda a possibilidade do povo pensar o que é o país. Então, é botar o negócio da religião, é botar o negócio do aborto, entrar nas coisas, as coisas emotivas. Mas o Estado não é emoção, o Estado é razão. Claro. Agora, Rodolfo, a gente observa que isso serve à candidatura A, à candidatura B. Quer dizer, claro. E aí o pessoal vai entrando na onda. É até curioso isso, que se você pegar no primeiro turno, o mesmo tema ele foi usado de forma oposta. Quer dizer, era usado contra a Marina, por dizer que a Marina era conservadora do ponto de vista da moral e dos costumes, para tentar tirar da Marina os votos que ela estava conseguindo conquistar entre os jovens e a esquerda. Marina chegou até a reclamar, que só respondia sobre isso, né? Que estava se sentindo vítima de preconceito. Quer dizer, então, você vê como é que essa questão, ela não é sincera, né? Ela foi colocada com um objetivo diferente no primeiro turno do que está sendo colocado no segundo. Única e exclusivamente para bagunçar o coreto, vamos dizer assim. Agora, eu queria perguntar a vocês dois o seguinte, esse formato de campanha, quer dizer, quando a gente envereda por um negócio desse, e dificilmente, desculpe, mas eu sou pessimista em relação a isso, dificilmente esse tema vai sair da agenda, não acredito que ele saia. Ele entrou aí, parece que vai permanecer, o que é uma pena, aliás. Uma pena. Mas o formato da campanha eleitoral no Brasil, a seu ver, claro que não é do nosso métier aqui, que a gente está cobrindo a cobertura, mas esse formato aí não é o que facilita esse tipo de coisa? Não, em primeiro lugar é o seguinte, uma grande descoberta americana, que é a necessidade de fazer coisa, é a descoberta americana do caucus e das prévias, antes das grandes... E são duas lições. Uma é o problema do voto por Estado, colégio eleitoral, que você reforça a ideia da federação. Os estados votam. O voto é o voto da soma dos eleitores em cada estado. Bom, isso é uma das coisas. E outra é a preparação da campanha. Quer dizer, então nesse período, de uma forma ou de outra, o candidato vem de baixo para cima. Aqui não. Aqui já há 1 ano e 2 anos que nós sabíamos que ia dar Serra, que é São Paulo, o Lula.
tentou-se o Aécio, é aí que muita gente comete um erro, dizer que o Aécio propôs as primárias, as prévias, para liquidar com o Serra, porque ele é mais jovem, mas nada disso. A ideia, eu conheço bem a ideia do Aécio nesse aspecto, era a ideia de reforçar a ideia de federação. É a ideia de que os estados é que devem, os comitês estaduais, os comitês regionais é que devem dizer ao Comitê Nacional definir como é que deve ser. E não, aqui ficou essa coisa. Mas eu queria voltar à minha pergunta. O formato da campanha, tal como ele foi definido no Brasil. No Brasil você tem um horário eleitoral e você tem um formato com essas restrições todas que foram feitas ao longo do tempo. Aqui não vale a pena a gente discutir muito. Foi para limpar as cidades, foi para isso, foi para aquilo. Agora, esse formato de campanha, do jeito que ele está aí, vocês acham que ele ainda é atraente o suficiente? Não, eu estou sabendo que a audiência desabou violentamente. Ela só volta agora com a discussão desses temas que são mais polêmicos. Primeiro é muito curta a campanha no Brasil, né? Quer dizer, como o Santayana estava falando sobre fazendo a comparação com os Estados Unidos, essa questão das prévias lá permite que você faça um debate que ele começa muito mais de um ano antes da eleição e aquela coisa vai amadurecendo, irriga, né? muito mais a consciência. Aqui, embora você já soubesse que os candidatos eram o Serra e a Dilma há mais tempo, isso não significava que algum debate sobre as propostas dos dois estava sendo colocado. Esse debate só começa quando começa a campanha eleitoral. É um debate de 2 meses, concentrado num programa feito com uma série de limitações. Os debates também que são feitos também são muito limitados. Eles estão muito engessados. O formato muito engessado. E aí não se discute nada. E aí, se você ultrapassar a questão da campanha presidencial e for, por exemplo, para a campanha de deputado, aí é que não se discute nada mesmo. Qual aquelas piscadas? Uma coisa... Até nós discutimos isso aqui no programa que a gente discutiu aqui. Quem sabe o que pela saúde, educação, trabalho, esporte. Quem sabe exatamente o que aqueles candidatos propõem? Que discussão sobre o que eles vão fazer quando chegar aqui no Legislativo é colocada na campanha? Quer dizer, você vota de acordo com o quê? Com uma empatia que você já teve antes, com alguma informação que você já conhecia, e não pelo que você assiste durante a campanha eleitoral, né? Que reforma você faria no formato das campanhas eleitorais? Não. Bom, no Brasil sempre as campanhas foram muito mal feitas. Eu venho defendendo uma tese, que é uma tese que tem sido defendida junto aos cientistas políticos, inclusive alguns da UNB, de que deveria haver debates patrocinados pela Justiça Eleitoral. Não sei. Pode ser uma coisa assim, só para irrigar o debate. O que eu acho é o seguinte, eu sou meio anarquista. Eu acho que você tem que ter toda a liberdade de debater tudo em qualquer auditório. Isso em primeiro lugar. Discuta-se o que quiser em qualquer auditório. E aí cabe ao eleitor ir acompanhando isso e ver o que faz. O que ele vai votar, como é que ele vai votar. Mas isso que o Rodolfo falou é importante, né, Santana? 2 meses só. É muito pouco. É muito pouco. É claro que algumas pessoas, no Brasil talvez umas 2 ou 3 mil pessoas, já está formando a sua cabeça há 2, 3 anos. É claro. Mas é um extrato muito pequeno da população. Então, para que o povo, chamado povo mesmo, veja as coisas, é difícil. Então é preciso que é aquela coisa que você tem que levar o debate até lá embaixo. Aí é que nós entramos nesse problema que nós estávamos falando. Eu estava dizendo assim, os jornalistas não sabem propor isso, não sabem discutir, não sabem tratar do assunto bem. Então fica a coisa frouxa e pega em 2 ou 3 pontos. Começa a questão da religião, questão do aborto, questão disso ou daquilo. E os grandes temas estão aí. Quem é que pensa? Nós estamos com o mundo em confusão. Nós estamos com o mundo numa... O eixo está mudando. E nós não sabemos, por exemplo, escuta aqui, como é que nós devemos nos comportar com relação à defesa da soberania nacional diante de um poder novo que emerge aí, que é o poder da China? Como é que nós vamos tratar? Que é uma questão fundamental. Exato. Como é que nós vamos nos relacionar com a China? De igual para igual? Ou dependendo de financiamento chinês? Ou devemos fechar
o país aos investimentos chineses? Como é que nós devemos Essa fazer? questão, acho que nem pontualmente ela apareceu nessa campanha. Ninguém falou nada sobre isso. Nada. Sobre essa mudança do Qual eixo é a nossa econômico posição? do mundo. Mas o Lula tem uma política com o relação... protagonismo do Brasil na diplomacia internacional, que cresceu muito. Cresceu. Agora também não apareceu no debate. Não se discutiu isso. Como é que nós... A política... Uma coisa a perguntar, o senhor Serra. O senhor vai continuar a política que o Brasil tem com relação ao Oriente Médio? Ou o senhor vai ficar ao lado de Israel? Ou o senhor vai ficar ao lado... Essas questões são fundamentais. Porque, então, não se trata disso. Se diria assim, a única agenda nova que surgiu nessa campanha, de alguma coisa moderna que precisa ser discutida, foi colocada pela Marina, que é a questão de como é que você vai, como é que os governos têm de se comportar diante de uma nova situação que está sendo colocada cada vez mais, que é essa conjunção de uma crise ambiental com uma mudança econômica, uma crise econômica e uma crise social no mundo. Quer dizer, e aí o curioso é que ela coloca isso, e talvez isso tenha, eu acho que isso é que teve a influência na votação grande que ela teve. Não foi a questão ambiental para e agora a pesquisa questão é a Marina, não vamos discutir as questões de aborto, casamento homossexual, porque a Marina é evangélica e é por causa... Não foi por causa disso que a Marina cresceu. Quer dizer... Mas tem pesquisas que mostram isso, que não foi por aí. O tema que a Marina colocou e que é importante para o mundo daqui para frente, esse tema está sendo esquecido pelos dois candidatos. Agora, também há uma questão, o Mauro, que eu queria colocar para vocês dois, para ver se a gente debate um bocadinho. É a ditadura das pesquisas. Você já observou isso? Quer dizer, a grande estrela dessa eleição é a pesquisa. E elas só fazem errar, né? E elas erraram. Não, porque elas podem dar isso, não, né? elas indicam uma tendência. Fazer. Elas indicam uma tendência. Todas elas indicaram uma tendência. Mas elas não são precisas. E você porque são pesquisas. Claro. E você teve casos históricos, né? Tem casos históricos espantosos. Mas eu estou dizendo o seguinte, por que é que a mídia se submete tanto à corrida de cavalos? Né? Não é nem a pesquisa qualitativa, que essa teria, enfim, um tipo de informação extremamente mais interessante. Mas a corrida de cavalo, quem está na frente, quem está atrás, quem está na frente, quem está atrás. Como se o eleitor, e o pior é que ele induz ao eleitor a dizer o seguinte, tem que acertar em quem vai ganhar. Porque eu não vou perder meu voto. Perder o voto, a expressão brasileira. Eu não vou perder meu voto. Vira loteria, né? Se o cara loteria, ganhou ou não ganhou acertar, na isso não é loteria, ninguém vai ganhar prêmio se acertar em quem ganhar. Não é isso. Eles querem saber o que você pensa, se está a favor das propostas desse candidato ou daquele ali. Simples assim. Mas a imprensa sistematicamente tem acompanhado as eleições dessa forma. Como é que vocês acham que isso pode ser tratado de forma a se mudar esse enfoque? É muito difícil porque você não pode impedir que haja pesquisas. Não. As pesquisas perguntar é uma liberdade qualquer, até mesmo de um instituto. O que você pode, quando uma imprensa correta, diz assim, olha, cuidado com a pesquisa, porque nós tivemos vários casos em que a decisão, isso tem que ser bem clara, a decisão é no dia. É no momento, é o eleitor diante da urna. Entendeu? É o eleitor diante da urna. E vou te dizer uma coisa, e o eleitor tem outra coisa. O eleitor, às vezes, ele vota bem no candidato errado, às vezes, e vota mal no candidato bom. Isso, às vezes, ocorre. E eu acho que tem uma coisa... que até a gente já falou aqui um pouco sobre essa falta de preparo dos jornalistas de um modo geral, que no caso da pesquisa eu acho que também bate. Quer dizer, o que se precisaria fazer com a pesquisa era ler a pesquisa, né? Quer dizer, olhar a pesquisa como um todo e ver o que ela indica, que é muito mais do que simplesmente aqueles 2 percentuais ali. A Dilma tem tanto, o Serra tem tanto, entendeu? Porque, por exemplo, uma leitura mais profunda das pesquisas do primeiro turno indicaria que poderia, porque ela já mostrava ali, olha, a Marina está crescendo entre os eleitores mais escolarizados, a Marina está crescendo, olha, começou a ter um percentual maior onde a Dilma é mais forte. Quer dizer, e essa terminaria sendo talvez a informação mais importante. Mais importante. E essa daí essa foi de fora. E depois ninguém tem vai outras lá coisas, olhar. os elementos inesperados. Tá? Uns são criados, são factoides mesmo. Né? Alguns são factoides. Você inventa um fato e joga. E outros
são inesperados e que têm uma influência muito grande. Por exemplo, o caso da dona Helenice Guerra. Tá? O Lula aí cometeu um erro, a meu ver, um erro grave político. O Lula não tinha que tergiversar. Houve a denúncia, demitisse a dona Helenice imediatamente. Porque a cada dia, a cada hora que essa senhora Helenice continuava... aumentando. Primeiro, surgiam novas denúncias. Segundo, as pessoas começavam a pensar no assunto. Acabou? Bom, estão me avisando aqui que infelizmente nosso tempo acabou. Por mim, ficaria aqui mais umas 2 horas. Mauro Santana, muito obrigado pela sua participação. Rodolfo Lago. Você de casa pela audiência. Um abraço e até a próxima.